Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Lucas Romero, que fez uma postagem, né, relembrando então o hexa do Cruzeiro na Copa do Brasil e muitos torcedores pedindo a volta dele e outros também relembrando, né, que ele não quis voltar ao Cruzeiro. Será que realmente não quis? O que foi na época, no início, né, no final do ano passado, pro início desse ano, que ele acabou fechando lá com o futebol mexicano. Além disso, também quero falar sobre a provável escalação para esse próximo compromisso contra a equipe do Flamengo, né, quem que o técnico Zé Ricardo tem treinado, quem que pode assumir aí no lugar, então, de alguns desfalques que o Cruzeiro vai ter nessa partida e algumas voltas importantes que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conto com a ajuda aqui de quem que ainda não é inscrito, de se inscrever aqui embaixo no nosso canal. Se você já é inscrito também, lembre-se de deixar seu like, comentar aqui embaixo, que certamente nos ajudou bastante, e compartilhar esse vídeo, que no caso com seus amigos, se aceitaria essa volta do Lucas Romero ou não, pode deixar o que você tem a dizer aqui também embaixo. Bom, quero começar falando então sobre esse compromisso do Cruzeiro contra a equipe do Flamengo, que no caso o técnico Zé Ricardo tem um provável time que eu vou deixar aqui para vocês, de acordo com o Guilherme lá da Rádio Itatiaia, que seria esse, a escalação. Tendo o Rafael Cabral, na lateral direita com Palácios, Luciano Castan e Neres, além também na lateral esquerda o Kaique, né? Tendo também essa possibilidade de fazer o Marlon e lá na frente ali o Lucas Silva de meio de campo e o Matheus Pereira e o Nicão. Além também de ter lá na frente, né, o Nicão, Arthur Gomes e o Bruno Rodrigues, que seria realmente bem diferente, usando o Bruno Rodrigues no ataque e fez, no caso, uma dobra de laterais esquerdos, como seria o Kaique e o Marlon, né, formando o Kaique de lateral esquerdo, o Marlon como meio esquerda e tendo o volante Lucas Silva, além também, no caso, do Matheus Pereira, né, na tríade de meio de campo, vamos colocar assim, o Matheus Pereira mais pelo lado direito, o Lucas Silva mais centralizado e o Marlon pelo lado esquerdo, jogando um pouco mais avançado. Poderia sim ser uma alternativa. E lá na frente então Nicão, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. Que é aquela coisa, eu não gosto muito do Nicão jogando como titular, ainda mais se ele cair na ponta direita. Eu acho que o Cruzeiro perde muita velocidade. Porém, tendo o Arthur Gomes e o Bruno Rodrigues para dar velocidade, na minha opinião, fica interessante. Porém, se o Wesley vivesse uma fase um pouco melhor, eu preferiria ver, né? Nicão, fora o Nicão, colocar o Wesley, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. Mas enfim, acho que pode ser um teste interessante contra esse time do Flamengo. O Nicão que vive uma fase um pouco melhor, mas longe de estar vivendo um bom momento. Foi titular então nessas partidas contra o Fluminense e também no duelo contra o Cuiabá, depois de ter jogado na estreia muito bem, né, contra a equipe do Santos. Mas quero saber o que você tem a dizer aqui sobre essa provável escalação do Cruzeiro contra o Flamengo, que seria bem diferente, né, com esse Marlon como um ala esquerdo ali e tudo mais, fazendo a função mais pro meio. Não sei até que ponto poderia ser uma alternativa. Acho que o Cruzeiro ganharia uma ofensividade pelo lado esquerdo muito forte e, dependendo então, até mesmo na marcação, não sei como que ficaria esse papel de recomposição, juntamente com o Marlon pro meio de campo, tendo o Lucas Silva e no outro lado o Matheus Pereira, que certamente não vai voltar muito, né? Então, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha sobre essa provável escalação nos treinamentos dessa terça-feira, né, dia 17, antes dessa partida importante contra o Flamengo. Lembrando que se o Cruzeiro vença, pode até mesmo conseguir realmente subir algumas posições. Vou deixar aqui para vocês a tabela da Série A, onde o Cruzeiro, mesmo com aquele empate bem michuruca contra o Cuiabá, pelo menos conseguiu subir na tabela, né? Saiu do 15º para o 13º lugar, 31 pontos. Se o Cruzeiro vence, chegaria a 34, poderia até roubar a posição do Cuiabá e ficar em 11º, né? Não é uma missão impossível, mas é muito difícil contra esse time do Flamengo. Se perde, a rodada vai extremamente mal. Não sei se vai ter um confronto direto, tipo Bahia e Santos, né? Mas as equipes podem passar o Cruzeiro aí, como por exemplo o Bahia pode chegar 31, né? Empatar com o Cruzeiro e ganhar no saldo de vitórias. O Corinthians pode chegar a 34, o Santos pode chegar a 33, o Vasco pode chegar a 30, o Goiás também a 30 nessa rodada do final de semana. Obviamente é pouco provável que vá todas as equipes vencerem. Mas vai lembrar, o Cruzeiro vai ter o Flamengo agora e no final de semana o Atlético Mineiro. E se não pontua nesses dois jogos, como que fica? Até porque aí depois já volta contra o compromisso contra a equipe do Bahia, em casa, dia 25. Depois, fora de casa, vai enfrentar o São Paulo e em casa, o Internacional. Tem um jogo no meio de semana ainda contra o Fortaleza, Vasco da Gama, Curitiba, Goiás, Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras. Então, fora que as últimas 3 rodadas do Cruzeiro extremamente complicadas, né? Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras. Espero que os 3 já estejam com seu futuro definido e o Cruzeiro possa conseguir um bom resultado. Então, depende só do Cruzeiro, mas tem sim que começar a conseguir resultados importantes, principalmente, né, jogando dentro de casa.
Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado também do grupo VIP, do Alex Dicas, que eu vou deixar alguns resultados dessa última semana, que teve vários compromissos, né, do futebol europeu, principalmente de eliminatórias e também aqui da América do Sul. Que lembrando, essa sequência de rodadas no final de semana do campeonato, com várias dicas quentes para vocês lá no grupo, que eu vou deixar então para você fazer parte. O link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, você clica lá, fala que veio aqui pelo Gustavo, pelo Cruzeiro News, e vai ter um desconto também nessa sua assinatura para ter resultados como esse, ó, que eu vou deixar aparecendo aqui, sempre com valores mais baixos, né, nesses palpites, por exemplo, R$10, 15, 20, podendo ter uma boa possibilidade de retorno, como eu deixei aparecendo aqui na tela. Então o link do grupo VIP do Alex Dicas vai estar aqui embaixo para vocês começarem. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Lucas Romero, que postou nessa sua foto aqui, ó, nessa última quarta-feira, completando 5 anos do Hexa do Cruzeiro contra o Corinthians naquela Copa do Brasil de 2018, onde ele postou aqui, né, os 5 anos do Hexa, um gigante contestado no presente e no passado, no caso do Mosquei da torcida do Cruzeiro, e essas fotos aí, então, vestindo a camisa da Raposa, eu achei bem bacana, né, ele postando lá no seu Twitter e também no seu Instagram, onde muita gente perguntando, né, pô, por que ele não voltou pro Cruzeiro e tudo mais, no ano passado, até exigindo, né, uma cobrança por parte do Lucas Romero, que não respondeu nenhum não, né? Obviamente foi por essa questão financeira, que vale destacar, não foi somente pelo Lucas Romero. Por quê, Gustavo? Ele já não tinha contrato se encerrando? Tinha, só que o vínculo dele tinha ainda mais 8 meses de duração com o Independente, até porque vocês vão lembrar, essas negociações do Lucas Romero foram em dezembro e em janeiro desse ano. Ele tinha contrato até o final do mês de julho na equipe do Independente, então o Cruzeiro ofereceu uma compensação financeira para a equipe argentina, porém o clube lá, o León do México, fez uma proposta muito maior financeiramente, tanto para o jogador quanto para o Independente. Então, mesmo que ele quisesse, o Cruzeiro teria condições de cobrir essa proposta do time mexicano? Não. Obviamente ele poderia recusar, mas o passe livre não era do Lucas Romero. Então, até entendo do motivo dele não ter voltado, mas certamente foi bem frustrante na época, né? Tinha essa expectativa, assim, de uma volta do volante argentino, que acabou não acontecendo mais uma vez. Ele foi especulado desde quando ele sai. Ele sai em 2020, aí foi especulado em 2021, foi especulado em 2022, para 2023, e tem contrato então com a equipe mexicana até o final de 2024 e segue uma boa fase por lá, tá? 29 anos, nessa temporada soma 11 partidas, ano passado também com mais 24 jogos e 2 assistências. Eles ganharam o torneio da CONCACAF, que é como se fosse a nossa Libertadores, né? É a equipe do León, que vai disputar então o Mundial de Clubes, né? Contra a equipe do Manchester City e tudo mais, pode enfrentar nos próximos meses. Então, o Lucas Romero segue de uma boa fase por lá. Não acho que ele vai sair tão cedo. No melhor dos cenários, poderia ser uma alternativa para 2025, para o início do ano. Isso, claro, se ele não renovar com a equipe mexicana. Mas quero saber o que você tem a dizer sobre o Lucas Romero, se poderia ou não ser uma boa alternativa para o time do Cruzeiro. Lembrando que nessa posição de volante, o Cruzeiro, volante e zagueiro, né? O Cruzeiro bateu cabeça a temporada inteira, por exemplo, mudando vários jogadores para esse setor, vários nomes que foram especulados como alternativas para o Cruzeiro, que não foram de hoje, né? O Cruzeiro tentou muitos meio-campistas desde o final do ano passado. O Bruno Henrique, que estava no Al-Ittihad, o Flávio do Al-Taon, lá da Arábia Saudita, o Lucas Romero, aí foi também outras alternativas do futebol sul-americano, que eu já trouxe algumas especulações, como o Nicolas Fonseca, o Santiago Longo, enfim, o Cruzeiro tentou vários atletas, especulou vários, mas acabou trazendo bem poucos, né? E os que trouxeram não têm vivido uma boa fase, como por exemplo o Fernando Henrique. Um dos poucos que se salva, eu diria que seria o Lucas Silva, mas enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O que você acha desse jogador e daquela campanha do Hexa, né? Já tem 5 anos, passou rápido, e quem que você aceitaria de volta no Cruzeiro? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Agora, se você quiser ver quem que é esse jogador que poderia ser o novo Lucas Romero, clica aqui nesse vídeo que eu trouxe recentemente para vocês, que vai estar aparecendo aqui na tela. Jogador com muito potencial lá do Vélez, mesmo time que o Cruzeiro trouxe o Lucas Romero, tá aqui aparecendo para vocês. O link aqui embaixo na descrição do grupo VIP, né, do Alex Dicas, vai estar aqui para vocês. E nos vemos então numa próxima. Valeu!